O tema da nossa mensagem hoje é quem sou eu? Quem sou eu? Vamos ver se vai ter uma arte aí. Eu não estou com tanta moral assim não, beleza. Quem sou eu? Irmãos, nós cristãos, nós nascemos para ser destaque. E isso é um fato, isso é inegociável, nós nascemos para ser destaque. Não estou falando de um destaque financeiro, nossa, aquela prosperidade. Não, nós nascemos para ser destaque, porque lá em Mateus 5, 13 e 14 diz: vocês são sal da terra e luz do mundo. Nós sabemos que o sal é destaque, nós sabemos que a luz é destaque. Quem aqui comeu, pode ser a melhor picanha que existe, se ela tiver sem sal, ela perde o sabor, não tem sentido aquela peça maravilhosa. Enfim, o sal é destaque, a luz é destaque. Quando você entra num quarto escuro, você percebe o quanto que a luz é importante, o quanto que a luz ela se destaca, por mais simples que ela seja, por mais barata que ela seja, esses elementos eles se destacam e eles se sacrificam em prol de um todo, né? Então nós somos esses elementos, nós somos sal da terra, luz do mundo, o Senhor usa as nossas vidas. E irmão, tem um ditado popular que diz assim: prego que se destaca, toma martelada. Nós somos destaque. E assim, irmãos, se um prego morrer tomando martelada, glória a Deus pela vida desse prego, glória a Deus. O problema é o prego achar que ele é uma peça de cristal, né, ou um objeto de decoração. Não, mas se ele morrer tomando martelada, Jesus amado, glória a Deus pela vida desse prego, ele viveu aquilo que o Senhor sonhou para a vida dele, e de fato, no potinho ali, se ele se destacar, ele vai tomar a bordoada, não tem jeito. E irmãos, se um prego morre tomando martelada e morre feliz, ele de fato ele entendeu quem ele é. Ele entendeu para que ele foi chamado, e quando a gente entende quem somos e para que fomos chamados, a gente começa a encarar o mundo de uma outra maneira. A gente começa a encarar as pessoas de uma outra maneira, a vida de uma outra maneira. Porque tudo tem a ver com o que nós somos, não tem a ver com o outro. E com base nisso aqui eu quero ler Gênesis 37. Gênesis 37. Abra a sua Bíblia aí, liga o seu aplicativo. Essa palavra, ela vem queimando em meu coração já tem umas 3, 4 semanas. Nós da célula Peniel, a célula de quinta, a gente fez um quiz, né? Meninos contra meninas. Gênesis 37 ao 50. Foi forte o negócio, foi forte. As meninas ganharam, mas, enfim, quem sou eu para julgar, né, amados? Eu acho que teve uns movimentos suspeitos lá. Não podia ter cola, mas enfim. E vem umas 3, 4 semanas, eu comecei a ler muito, né, por causa da brincadeira lá da nossa célula. E chegou um momento que eu comecei a ler e eu não conseguia mais prestar atenção em outros fatos a não ser este. Não conseguia prestar atenção em mais nada. E aí essa palavra começou a tomar forma. Quem sou eu? Agora há pouco o pastor me pediu os textos, né? Falei, mas quais são os textos? Aí eu mandei os textos para ele. Ele falou, não, tem muito texto aí, não lê não, conta a história. O Emerson já estava calmo, né? Enfim, amém, pastor. Galera, começa em Gênesis 37 a história do José, muito conhecida. E aqui no 37 ela já começa com José com 17 anos, cuidando das ovelhas do seu pai, do rebanho do seu pai. E José, ele era o filho que Israel mais gostava, porque ele nasceu na sua velhice. E isso já gerava uma inveja entre os irmãos, né? A gente sabe que esse negócio de inveja entre os irmãos é forte, né? Às vezes um pessoal fala, não, eu caçula, no meu caso era a mais velha ela era privilegiada. Sempre tem um mercadinho na rua de baixo, né? Ela nunca foi, eu sempre tinha que ir para ela. Enfim, então essa pegada entre irmãos aqui a gente entende bem, e o pai gostava mais de José e os irmãos ficavam atacados, né? Só porque ele nasceu na velhice do pai, acha que é quem, e aí o Israel, o Jacó ali, dá uma túnica longa para o José, para presenteá-lo de fato, demonstrar esse carinho que ele tinha por José, e por conta disso os irmãos dele, a palavra diz que eles não conseguiam falar amigavelmente com José, tinham um ódio no coração, era uma coisa terrível. E o José, inocente ou não, eu não sei, José chama os irmãos dele e fala assim, eu tive um sonho, amados, sonhei que nós estávamos no campo, e meu feixe de trigo se levantou, e o feixe de trigo de vocês se dobrou e se prostraram.
Os irmãos de José ficaram atacados. Não quer dizer que você é o Zica, quer dizer que você é o Bambambam. Ele falou, não, eu sonhei isso. E aí eles ficaram mais bravos com José, mas aí quando eles estão muito bravos com José, José fala, amados, eu tive outro sonho. Daí nem chamam mais de José, né? Chamam de sonhador. E ele fala, qual que é? Ele fala, eu sonhei que a lua, que o sol e que 11 estrelas se prostravam diante de mim. E aí o pai dele fala assim, José, então quer dizer que eu, sua mãe e todos os seus irmãos vamos se prostrar diante de ti? Repreende José. A Bíblia relata que o pai dele o repreende, só que o pai dele fica pensativo. O pai dele fala, caraca, que sonho é esse? Que sonho é esse? E houve um tempo ali que os seus irmãos saem para cuidar das ovelhas ali, do rebanho, e eles vão em direção a Siquém. E o pai de José fala para o José, José, vai atrás dos seus irmãos, vê o que está acontecendo, vê se está tudo bem. José, obediente, foi até Siquém. Chegando em Siquém, ele percebe que os irmãos deles não estão mais em Siquém. E aí tem um rapaz lá, ele fala, você viu meus irmãos? Eram 11 aqui. Ele fala, esses rapazes já saíram daqui. Se eu não me engano, eles foram para Dotã. Eu vi alguma coisa nesse sentido. Beleza. O José fala, então eu vou para Dotã também, vou atrás deles, né, para ver se está tudo bem, fazer o que meu pai pediu. E de longe, eles veem o sonhador chegando. Eles veem o José chegando. Falam, lá vem o sonhador, é agora. Vamos pegar ele. A gente mata ele, fala que foi um animal, fala que foi alguma coisa. E aí, verso 21, esse aqui eu vou ler porque ele é um verso importante aqui na nossa palavra. Quando Rúben ouviu isso, os irmãos planejando a morte de José, tentou livrá-los da mão deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e de levá-lo de volta ao pai. O Rúben aqui era o primogênito, e que atitude bonita, né? Quando eu vi o Rúben falando isso, eu falei, pelo menos um irmão consciente, pelo menos um irmão que tem amor no coração. O Rúben aqui, eu falei, esse mitou, o Rúben mitou. E irmãos, eles param ali para comer, eles fazem uma roda para comer, e eles estão comendo, e aí eles avistam uma caravana dos ismaelitas. E, se eu não me engano, é Judá que fala assim, ao invés de matar, por que a gente não vende? A gente vai derramar sangue do nosso sangue e não vai ganhar nada, mas se a gente vender, a gente descola pelo menos umas 20 moedas de prata. E aí eles concordam, falam, não, é isso mesmo, vamos vender, porque aí a gente compra alguma coisa com esse dinheiro, a gente faz alguma coisa, né? E eles vendem. Essa galera aí, essa caravana dos ismaelitas estava indo sentido Egito, né, com seus camelos. E eles vendem, de fato, o José. Verso 29. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes. E, voltando a seus irmãos, disse, o jovem não está lá, para onde eu irei agora? O Rúben é aquele que teve aquela atitude bonita, que salvou José no primeiro momento. Nossa, que intenção top. Ele se distrai quando ele vê os irmãos haviam vendido. Ele fala, o que eu vou fazer agora? Ele rasga as vestes. O pessoal tinha uma mania de rasgar as vestes lá. Toda hora eles rasgam as vestes. E ele rasga as vestes, ele fica muito triste mesmo. Irmão, e aí a gente vai para o tema da nossa mensagem. Quem sou eu? Quem é você? Eu quero que você reflita, quero que você pense junto comigo aqui. E a gente vai acabar entrando em 3 tópicos aqui, 3 pontos, que é quem sou eu? Em relacionamentos, convívio social, relacionamento, amizade, família, relacionamentos em geral. Quem sou eu na minha vida profissional, nas minhas conquistas, e quem sou eu na minha vida espiritual? E aí eu te pergunto, José é uma figura, Rúben, o irmão mais velho, é outro. Quem seria você nessa história? Quem seria você? Você seria José ou você seria Rúben? De bate pronto, eu tenho certeza que você falaria, eu sou José, jamais eu faria mal para alguém. Mas o Rúben não fez. Pelo contrário, as intenções dele eram as melhores possíveis. Só que é o seguinte, o Rúben não muda ambiente nenhum. Ele só tem intenção boa. Mas o que as pessoas más queriam fazer com José, elas fizeram.
Rubem não muda uma circunstância, ele não muda, enfim, ele não muda o ambiente, ele não modifica nada. Ele só tem boas intenções. E aí eu te pergunto, quem é você? É José ou é Rubem? Um ditado popular diz que de boas intenções o inferno está cheio. Não adianta apenas boas intenções. A gente pode ir mais longe. De coisas bonitas, a internet está cheia. Sei lá, o Instagram está lindo. Nós, como o corpo da igreja aqui, como o corpo mesmo, a gente tem que pensar, quem eu sou? Eu sou José ou eu sou Rubem? Porque o Rubem tem muita intenção boa, e a gente vê muita gente com intenção boa, só que a gente não vê situações sendo modificadas, a gente não vê mudança de cenário, é sempre os mesmos erros, é sempre, sabe, aquele pecadinho de estimação, mas a intenção é a melhor possível. Então, se a gente começar a refletir, talvez nós não sejamos José, nós sejamos Rubem. Rubem, ele não sacramentou ali a venda do José, porque nisso ele não teria coragem, mas ele foi conivente, porque ele poderia ter mudado, ele poderia ter brigado. Se ele tivesse rasgado as vestes dos irmãos dele brigando, seria mais útil. Mas não, ele chora depois, ele se arrepende depois, mas ele não muda de fato uma situação. E irmãos, recentemente eu fiz uma casa de paz com uns amigos do trabalho. O pastor deve ter uns 5 anos aqui que ele fala de casa de paz. Vamos fazer casa de paz. Eu falo, beleza, vamos lá. Vai lá, que eu já estou indo. Nunca tinha feito. E aí eu vi a oportunidade, uns caras do meu trabalho, a gente começou, eu sempre tento falar de Jesus lá, e aí eu vi que eles estavam dando trela, eu falei, então, vamos fazer uma casa de paz, como que funciona? Eu falei, vamos fazer para ver. Se você quiser saber, você tem que fazer, senão... E aí na curiosidade eles foram, e irmãos, foi muito gostoso, a gente acabou, foi muito bom, e eu compartilhei com eles no final da casa de paz, algo que eu falei, galera, vocês podem ter achado bom, mas isso aqui tratou muito mais na minha vida do que na vida de vocês. Porque eu olhava para trás, uns anos atrás, eu vivia em 3, 4 ambientes, escola, faculdade, família, igreja, e cada ambiente existia um Emerson. Um Emerson que se adaptava às loucuras da faculdade, um Emerson que se adaptava à palhaçada da escola, no trabalho era um outro Emerson, e na igreja era um Emerson Santinho. E aí eu comecei um dia a preparar uma casa de paz, e aí o Senhor falou para mim, você está conseguindo ser você em todos os lugares. Não mostra que eu sou perfeito, muito pelo contrário, mas pelo menos só existe uma versão. É mais fácil você melhorar uma versão do que melhorar 4, né? Então, assim, eu falei para eles, eu fiquei muito feliz, muito tocado com isso. Por quê? Porque a gente precisa entender quem nós somos. E quando a gente entende quem somos, as máscaras começam a cair. Uma por uma, uma por uma. E hoje, irmãos, até um testemunho, eu consigo ser a mesma pessoa em qualquer lugar. Se a pessoa não gosta de mim aqui, ela não vai gostar em lugar nenhum, porque é o mesmo. Não tem jeito. E, amados, aprendendo quem somos, tendo essa ciência de quem nós somos, gera uma mudança muito grande, uma mudança nas nossas ações e reações. Nas ações é mais fácil, né? Porque você que controla as suas ações, é tranquilo. Só que, quando você entende quem você é em Cristo Jesus, você começa a mudar, o que? A reação. A reação que é complicada. Porque você só tem uma reação quando a ação vem de um terceiro, quando a ação ela vem de outra pessoa. Então, quando a ação vem uma carícia, é muito fácil devolver uma carícia. É muito simples. Mas quando a ação vem uma facada, para você devolver uma carícia, dói. Dói e dói demais. Mas quando nós entendemos quem nós somos, as nossas reações não tem a ver com a ação do outro, tem a ver com quem eu sou. E acaba a discussão aí. Por exemplo de Jesus, os caras furavam Jesus e Jesus falava, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Porque não tinha a ver com o furo que eles fizeram no Senhor, tinha a ver com o que o Senhor era. Então não importa o que fizessem, Jesus retribuía amor. Por quê? Porque Ele é amor. É simples assim. E nós ainda temos, nós não somos 100% amor. Porque senão a pessoa dava uma facada e o sangue saía de amor. Não, a gente fica doido, a gente fica maluco. E quando a gente consegue ficar quieto e não responder, a gente já se sente o crentão, né? Nossa, estou voando.
Eu não mandei o cara ir para o espaço, eu não bati. Dessa vez eu fiquei quieto, mas aquilo por dentro te consome. E depois de Cristo, só de pensar em pecar, a gente já pecou, então eu já não sei o que eu sou de fato. Nós temos que buscar isso em Jesus, buscar entender quem nós somos, quem eu sou. Eu sou Rubem, eu sou José. Porque as minhas ações, as minhas reações, elas vão sendo moldadas, vão sendo modificadas mediante a palavra. E é isso que o Senhor deixou para nós. O decorrer da história de José é conhecido. Isso aqui é bem o início, né? Depois ele vai para o Egito. A bênção do Senhor estava sobre José. A vida de José salva milhares de vidas da fome. Ele se torna o governador. Nossa, é lindo. Em Gênesis 50, 18 ao 21, diz que os seus irmãos vieram. Nesse momento, José já tinha salvo todo mundo. O pai de José morre. E aí os irmãos dele falaram assim, o José só estava segurando a onda porque o pai estava vivo. É agora que ele vai mostrar toda a sua ira, toda a sua vingança. E aí Gênesis 50 aqui, nos versos 18 ao 21, se você quiser anotar, depois você faz um devocional com base nisso aqui, eu creio que será bênção para a sua vida. Os irmãos dele chegam assim, José, aqui estamos, nós somos os seus escravos. José, nos perdoa, porque eu tenho certeza que agora o chicote vai estralar para o nosso lado. Você segurou a onda aí enquanto o pai estava vivo, o pai morreu. José, pelo amor de Deus, nós estamos aqui. Trata a gente como escravo. Não nos mate. Eles ficaram em choque. Mas José diz isso para eles. Diz para eles: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E os tranquilizou e lhes falou amavelmente. A Bíblia faz questão de falar, e o José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. O José é um mito. Depois de tudo que fizeram com ele, talvez eu falaria, está tudo certo, vamos esquecer isso aí, fica aí no Egito, só não entra na minha sala, está tudo certo, vamos colocar uma pedra em cima disso. Não, mas José fez questão de os tranquilizar. Como que você tranquiliza uma pessoa? Abraçando, dando carinho. José deu um carinho naqueles barbudos, ele chegou junto dos caras e falou amavelmente para que o coração dos caras ficasse em paz, velho. Eu consigo ver Jesus na vida de José, dada as devidas proporções, sacrificado, mas não morto, por amor a muitos. Jesus foi sacrificado, morre, mas ele ressuscita, por amor a nós. E é por causa disso que nós temos uma chance, né, de vida eterna. E o José aqui foi sacrificado, não foi morto, para salvar muita gente, muita gente. Todo mundo ia para o Egito, todo mundo pegou carona nas bênçãos que o Senhor tinha para José. Irmão, saber quem eu sou, saber quem você é, nos faz entender que a nossa dependência é do Senhor. Nos faz entender que tudo aquilo que vivemos está pautado pela vontade do Senhor. O José fala para os irmãos dele, todo o mal que me fizeram, o Senhor transformou em bem. Porque só faltou ele agradecer aos caras, velho. Obrigado aí por ter me jogado no poço, vendido. Nossa, obrigado. Lembra aquela bica que você me deu? Deus abençoe. Só faltou ele agradecer aos caras, porque tudo aquilo que aconteceu salvou todo mundo, cara. E o José tem esse entendimento, ele tem essa revelação, velho. Ele fala, eu estou no lugar de Deus, eu entendo que tudo que acontece na minha vida tem permissão do Senhor. Daí eu te pergunto, você é José ou você é Rubem? Todas as desgraças que acontecem na sua vida, você entende? Fala, poxa, glória a Deus. Ou você murmura, ou você fica parecendo aquela criança mimada, critica, ô Senhor, por que comigo? Por que na minha vez nunca dá certo? Cara, até o José chegar no capítulo 50, começou no 37, velho. Começou no 37. Só Deus na vida de José, e ele reconhece isso. Ele reconhece que a bênção do Senhor está nele. Ele reconhece que as maravilhas do Senhor estão nele. Não estava na antiga casa,
não estava em objetos, não estava em lugar nenhum. A bênção do Senhor estava nele. E ele falou, então, amém. Aonde quer que eu esteja, onde quer que eu for, Deus vai estar comigo. E aí, aproveitando esse gancho, a gente já entra na nossa vida profissional, na nossa vida de conquistas. O que a gente pode aprender com isso? Irmão José era bem sucedido em todos os lugares. A gente que conhece a história aqui, Gênesis 39, do 1 ao 4, diz que ele havia sido levado para o Egito, né? Tinha sido vendido. Quem comprou ele foi Ele chegou lá no Egito e ficou na casa de Potifar, era oficial do faraó. E esse Potifar, ele é muito inteligente. Por quê? No verso 2 do 39 aqui, ele reconhece que o Senhor estava com José. O cara falou, esse cara é diferente. Esse cara é diferenciado. Ele reconhece que o Senhor estava com José e que tudo que o José fazia prosperava. Então o que ele fez? Ele se agradou do José e deixou todas as coisas dele na mão do José. Esse cara é um cara de visão, porque ele viu num escravo uma prosperidade tamanha, uma bênção tamanha. Ele falou, não, esse cara é diferente. Não importa que seja escravo, eu quero é multiplicar o zero da minha conta. José, vem para cá. O José cuidava de tudo na casa do Potifar. Irmãos, a bênção estava no José. Ele foi para o Egito como escravo, e aí nesse momento ele já estava começando a ser respeitado no Egito. Ele já estava começando a ser próspero em terra estrangeira, onde ele não conhecia ninguém, onde ele deve ter apanhado, deve ter ficado vários dias lá sem tomar banho, passando frio, mas a bênção do Senhor estava sobre a vida dele, e ele já estava prosperando lá. E se a gente começar a subir a árvore genealógica aqui de José, a gente chega até o avô dele, e a gente percebe que isso aí é de geração em geração. José, filho de Israel, filho de Isaac. E a história de Isaac tem um momento em Gênesis 26, se você quiser anotar aí, Gênesis 26, do 1 ao 6, teve um momento difícil, e o Senhor conduz Isaac até Gerar, era uma cidade. E o Senhor chega a Isaac e diz uma coisa que é fantástica. Ele fala assim, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco. Eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas essas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. O próprio Senhor fala para Isaac essas palavras. Ele declara, ele faz essa promessa. Gerar, ele fala, Isaac, fique em Gerar um pouco mais, porque Jesus já sabia o que ia acontecer ali, porque eu vou te abençoar, porque eu estou contigo. O Senhor já dá a letra para o Isaac, e a palavra que o Senhor deu para Isaac é perfeita, é linda, e o que eu fico mais intrigado, é que essa mesma palavra que o Senhor deu para Isaac, Ele já deu para nós também, que a gente precisa apenas descansar nele, que Ele tudo sabe, que Ele tem o controle das nossas vidas. A palavra dada a Isaac já foi dada para a nossa geração, para a geração passada, já foi dada. E o que intriga é, por que as nossas atitudes são tão diferentes das atitudes de Isaac? E a gente vai conhecer algumas atitudes dele, sendo que a palavra é a mesma, Deus é o mesmo, só tem uma diferença. Isaac, ele se apega àquilo. Isaac, ele entende quem ele é, ele entende o pai que ele tem, e muitas das vezes nós não entendemos. Irmãos, Isaac está em Gerar. As terras ali ainda não eram totalmente conquistadas, então ainda havia uma vizinhança de filisteus, que eram os inimigos daquela época. Havia essa convivência ainda com os filisteus. Isaac começa a prosperar muito, porque o Senhor estava com ele. Ele começa a ser próspero, tudo que ele planta, colhe, enfim, ele estava sendo muito próspero. Os filisteus chegam nele e falam assim, Isaac, você está muito poderoso. A matéria-prima aqui é a terra, e aonde você coloca a mão, dá fruto.
eu preciso que você saia daqui, porque essa terra está pequena para nós. Parece que só o lado que você planta que dá certo, o que a gente planta não dá, então a gente precisa de mais terra, a gente precisa que você saia daqui. Isaac fala, tudo bem, eu vou sair. Isaac sai dali e Isaac vai para o vale de Gerar. E lá nesse vale ele encontra os poços de água que o seu pai Abraão tinha cavado. Ele encontra esses poços que os próprios filisteus tinham entulhado para acabar com a água. Primeira coisa que ele faz, ele tira todo o entulho dos poços. Ele fala, por que eu vou começar do zero, sendo que eu sei que existe uma herança aqui do meu pai, vai dar um trabalho, vai, mas eu vou desentulhar isso aqui, vou começar a partir disso. E enquanto ele desentulhava, ele começa a cavar um poço aqui. Quando ele cava um poço aqui, ele acha água. Ele acha água, e água lá é como se fosse petróleo hoje, a mina de ouro. O cara achou água, era prosperidade na certa. Só quando os pastores de Gerar, os pastores dos filisteus viram que ele achou a água, falou assim, ô Isaac, essa água é nossa. Mas ele falou, acabei de cavar aqui, está todo mundo com a mão suja aqui, ó. Não tinha nada. Ele falou, não, é nossa. Irmãos, é difícil, mas Isaac fala, tudo bem, essa é de vocês? Amém, pode pegar. E ele coloca o nome daquele poço de Ezeque, porque houve discussão. Então era o poço da discussão. Ele falou, eu não quero ter o poço da discussão na minha vida. Se o poço da discussão está dando tanto problema, pode ficar com ele. Eu vou atrás de outro poço. Ele vai, começa a trilhar, acha um outro lugar e fala assim, eu acho que aqui vai dar água também. Ele começa a cavar, acha água de novo. Por quê? Porque a bênção estava nele. A bênção não estava no povo. Aonde ele cavasse, ia ter água. E ele começa a cavar novamente, ele acha água. Novamente, os pastores de Gerar falam, essa água também é nossa. Essa água não é sua, você não pode ficar com essa água. E aí, é difícil, né? Você faz o trabalho e por inveja, ele falou, tudo bem. Ele coloca o nome daquele poço de Sitna, que significa acusação. A palavra Sitna no hebraico, ela deriva da palavra Satanás, que é o acusador. Então Isaac ele prefere não ter um poço do que ter um poço vinculado à acusação, um poço que traria para ele acusação pelo resto da sua vida. Ele entende quem ele é. Ele fala, onde eu for, Deus vai estar comigo. Quer ficar com o poço? Amém. Ler isso aqui é muito bonito, mas agora praticar isso aqui é muito difícil. Como que você reagiria? Como que eu reagiria? É muito difícil. Primeiro os caras entulham os poços do pai dele. Depois o expulsam por inveja. Ele sai e cava um poço onde não tem nada, acha água, faz todo o trabalho, os caras falam que é dele. Ele fala amém. Ele vai para outro poço, cava, estrutura, acha água e os caras novamente falam que é dele. Como que você reagiria nessa circunstância, nessa situação? Eu estava lendo esse texto e na minha cabeça só veio uma frase. Uma frase que parece que justifica pecado, né? Eu sou crente, mas não sou trouxa. Vem aqui pegar o poço. Eu sou crente, mas eu não sou idiota. Vem aqui para você ver se o chicote não estralar, se esse poço vai ficar pequeno aqui para você. Eu estava de boa, no meu cantinho, eu vim aqui, cavei o poço e agora você está falando que é seu. Vem aqui para você ver. Naquela época, acho que eles resolviam a espada. Deve ser na espada, né, Fezão? Deve ser na espada, né? Vem aqui para você ver se a minha espada não vai cantar. Irmãos, pelo menos é a minha natureza, cara. O cara não quer incomodar, o cara sai e os caras querem tomar a vida dele, querem tomar os postos dele. Como que você reagiria? Eu tô expondo, eu acho que eu reagiria muito mal. Eu falo, amado, tá de brincadeira, né, velho? Mas o Isaac aqui, ele faz diferente. Ele faz diferente. O Isaac é um exemplo para todos nós, porque lá no verso 22, diz que Isaac se mudou dali e cavou outro poço. E adivinha? Miserável acertou. De novo, achou água. Ele acha água. Por quê? Porque a bênção não está no poço. A bênção não está na terra. A bênção não está em lugar nenhum. A bênção está em você. Se a bênção está em você, você carrega o Senhor, aonde você for, você vai prosperar. O José não foi vendido como escravo.
E ele não virou ali um sucesso na casa de Potifar, depois ele chegou até a casa de Faraó. A mulher de Faraó, a mulher de Potifar, queria dar uns amassos no José, o José não quis. Foi para a prisão. Ele virou o administrador da prisão, velho. Aonde ele ia, ele desenrolava. Ele era, sabe, isso é a presença do Senhor. Todo lugar que ele ia, o carcereiro falou, nossa, esse cara é diferente, vai cuidar aqui da prisão. Qualquer lugar que ele fosse, ele ia cuidar de tudo. Porque a bênção estava em José, porque a bênção estava em Isaac. Isaac tinha certeza de quem ele era em Cristo Jesus. Ele tinha certeza do que ele representava, porque ele representava Cristo, então ele não tinha problema nenhum. Mas ele levou desaforo para casa, não tem problema, porque aonde eu cavar vai ter poço, vai ter água. Irmãos, e é essa identidade que nós precisamos ter. É essa identidade que a gente precisa ter, essa confiança. Sabe, a gente tem que... É difícil, mas a gente tem que parar de se apegar às coisas que são terrenas. A gente tem que entender que o que a gente representa é do alto, o que a gente representa é muito mais elevado do que a gente ficar brigando por coisas daqui. E sempre tem um capítulo 50 e sempre tem um capítulo 26, né? Em Gênesis 26, dos 26 ao 29, diz assim: por aquele tempo veio a ele, Abimeleque, de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e ficou o comandante dos seus exércitos. Isaac lhe perguntou: por que vieram me ver? Uma vez que foram hostis e me mandaram embora. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não farás mal, assim como nada te faremos, mas sempre te tratamos bem e despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Esses capítulos aqui são fantásticos, irmãos. Por quê? Porque o inimigo reconhece Senhor na vida dos servos de Deus. Assim como reconheceu na vida de José, assim como reconheceu na vida de Isaac. E precisou de briga, precisou eles lá mostrar que eu sou filho de Deus de qualquer jeito, que vocês estão fazendo está errado. Não precisou. Eles reconheceram: cara, Deus está com esse maluco. Não é possível. Eu não quero mais confusão. Você me perdoa? E esse é o nosso papel, galera. É refletir essa presença. É engolir esses sapos. Esse é o nosso papel, é em amor. O mundo já está cheio de qualquer coisa que é contrário de amor. O mundo está cheinho. Se você quiser arrumar uma confusão, um exemplo, se você quiser arrumar uma confusão, é só você ir no centro, se encontrar o primeiro cara, você dá nele, ele vai dar a mão em você e já era. A confusão está feita. Mas se você encontra caras como o Isaac, como o José, você vai dar uma, os caras vão virar o outro lado, e aí você vai parar e você vai pedir perdão para eles. A gente precisa disso. A gente pode pensar, mas na vida de Isaac é fácil, né? Onde o cara cava, tem água. Mas antes dele cavar, existe a incerteza. Imagina a mulher de Isaac: você é muito trouxa. Você vai deixar os caras pegar de novo, você é um homem ou um rato, ia começar. Porque existia a incerteza. Mas o Isaac fala assim: não, onde eu cavar, vai ter água. Então assim, não tem como a gente falar, não, na vida dele está tudo certo. É um monte de incerteza, só dava certo porque ele acreditava, porque ele ia lá, cavava de novo, fazia tudo. Irmãos, a gente tem que entender que quando o Senhor está conosco, as coisas acontecem. Estava conversando com um rapaz, tem umas 3 semanas atrás, pegando algumas dicas com eles, dicas profissionais. Falei: e aí, como que faz para ser rico? Como que faz para... Comecei a perguntar algumas coisas para ele, e ele falou para mim: busca em primeiro lugar as coisas de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. Aí eu falei: vim pegar dica de trampa, amado, não vim para a igreja, mas ele falou isso. E é o seguinte, é muito verdade. Ele deu um exemplo, que ele estava fazendo um processo de recrutamento em uma empresa muito grande, ele tem um cargo elevado lá, muito legal. E aí ele falou que quando as pessoas chegam para fazer a entrevista com ele, é que elas já passaram diversas fases, né? É o momento final. E ele disse que quem chegou até ali já tem os pré-requisitos necessários, já tem currículo legal, já atende à vaga.
E agora é ele que escolhe mesmo ali, quem ele achar que vai desempenhar melhor. E ele falou que entrou uma mulher na sala, e antes de começar a entrevista ela falou, é a 7ª vez que eu tento entrar nessa empresa. Aí ele falou, 7ª vez? Ela falou, 7ª vez. Ele falou assim, então acabou a entrevista, você está contratado. Ela falou, mas como assim? Ele falou, não, você tem todos os requisitos necessários. Não é possível que você vai querer me sacanear. Você quer muito isso aqui. E eu preciso de uma pessoa que quer muito isso daqui. E ele disse que ela começou a chorar. Ela chorava, e aí ele falou assim, mano, esse choro aí é de crente que fez promessa, não promessa não, fez um voto, sei lá. É crente que está feliz com alguma coisa. E aí ele fala para ela, você está contratado, pode começar. Ela fala, moço, Deus te abençoe. Aí ele pergunta, você é cristã? Ela falou, sou. Ele falou, eu também sou, só ora por mim. Ela falou, amém. Irmãos, em situações normais, uma pessoa que é reprovada 6 vezes na mesma empresa, eu não sou recrutador, mas se eu fosse, sei lá, o gestor da área, eu falei, se 6 camaradas reprovou ela, por que eu vou aprovar? Na hora que ela fizer uma besteira, falou, mano, quem foi o cara que aprovou essa mulher? Já foi reprovada 6 vezes, mano. Mas pelo contrário, Deus preparou ele para estar lá com ela. Se fosse outro, talvez a vaga não seria dela, mas Deus preparou ele. E eu não estou falando que Deus vai te dar umas vagas top sem você se preparar, não. Ele ressaltou que o currículo dela era excelente. Ela atendia a vaga. Quando Jesus vai ressuscitar o seu amigo Lázaro, ele pede para os caras, removam a pedra. Se Jesus ressuscitou, você acha que ele não conseguia remover a pedra? Ele conseguia explodir aquela pedra, ele conseguia sumir com aquela pedra, mas ele fala para os caras, se lasca um pouquinho aí, que a pedra devia ser pesada. Vai, faz o serviço. Os caras tiraram a pedra e Jesus falou, Lázaro, vem para fora. Porque a gente tem que fazer a nossa parte. Da mesma maneira que aquela mulher ela se preparou para a vaga, só que o sim, o amém foi do Senhor. Então a gente tem que ter essa identidade. Poxa, eu quero muito, faz a sua parte, confia no Senhor. Você tem que entender quem você é. Quando você entende quem você é, você sabe que as coisas vão acontecer. E se não está acontecendo, você sabe porque o Senhor tem algo melhor, o Senhor tem um tempo diferente do seu, o Senhor tem um caminho diferente. Então quando a gente entende quem nós somos, tudo muda. A nossa maneira de enxergar a vida muda. Nós aqui, em maioria, somos jovens e nós ficamos atacados com a demora das coisas. A gente fica bravo com a demora das coisas. Poxa, eu queria romper rápido, eu queria, fazer acontecer. Irmãos, tem um estudo que um professor meu me passou uma vez, que ele fala sobre uma curva de relevância. Isso não se aplica à igreja, porque na igreja é tudo um tempo do Senhor, mas para o mundo, ele trouxe dados e se aplica sim. Então se você for olhar para a sua profissão, se aplica. Porque a nossa profissão ela é uma curva normal, e ela tem um ápice, e depois ela cai. E esse ápice geralmente vem aos 35 anos. Então a pessoa ela consegue o cargo sonhado aos 35 anos. Isso é uma estatística. Tem gente que consegue muito antes, tem gente que consegue bem depois. Mas estatisticamente, aos 35 anos, essa pessoa ela atinge o ápice de uma capacidade técnica, produtiva, porque às vezes a pessoa é muito boa tecnicamente, mas ela não dá mais produção, não tem produtividade. E aí eles falam que aos 35 anos você consegue ter uma relação produtividade e inteligência e conhecimento muito boa. Então assim, existe um caminho até chegar lá. E a gente tem que entender que muitas das vezes é no tempo do Senhor. Não é no nosso tempo. A gente tem que fazer o quê? Remover a pedra. O que dá para me fazer? Eu faço. E depois é descansar, depois é confiar. Amém, amados? Esses dias, acho que tem uns 3 dias, a Amanda estava em casa, estava ouvindo um louvor, daquele dos bons mesmo, aqueles antigueiros, misericórdia. Ela está num grupo aí de oração aí, eu acho que deve ter saído daquele grupo lá. E ela estava lá no quarto se arrumando, eu fui lá me arrumar também, e aí eu fiquei ouvindo, eu falei, nossa, esse louvor é top, lembrei, hein? E o louvor dizia, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Eu falei, eita glória. Irmãos, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Essa é a confiança que o Senhor espera de você.
Essa é a confiança, porque você é filho amado. Essa é a confiança, sabe? Tem um mar. Se não abrir o mar, como aconteceu lá no Egito, eu vou andar por sobre as águas, como aconteceu com Pedro, é um ou outro, porque eles não são mais especiais que eu, nós somos todos filhos, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então, assim, essa confiança, é entender quem você é de fato e confiar totalmente no Senhor. E eu comecei, irmãos, a viajar nessa canção, porque ela representa 2 períodos, né? E nós vivemos um terceiro. A canção é, o trecho é, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Então relata o período ali antes da vinda de Jesus, onde houve o milagre ali no Egito, o abrir do mar, eles passaram no meio. E o outro momento que ela relata é Pedro andando sobre as águas. E o que é mais louco nisso tudo, já passou, o mar se abriu. O Pedro já andou sobre as águas. A gente consegue olhar da frente e olhar tudo que aconteceu. Consegue olhar Jesus sendo crucificado por amor a nós, ressuscitando, indo para o Pai e ainda deixando o Espírito Santo. Era para a gente voar muito mais. Era para ser muito, muito mais do que um abrir de mar, muito mais do que um andar sobre as águas. Porque a gente entende, a gente compreende tudo o que passou. Nossa, agora que eu vi que o Duda está ali. Deus abençoe, Duda. Não ia sair sozinho essa música, né? Meu Deus. Está escondidinho ali. Amados, era para a gente viver uma realidade totalmente diferente. E a gente não tem que se lamentar, a gente tem que viver. A gente tem que simplesmente viver. O mar já se abriu para os filhos do Senhor. Os filhos do Senhor já andaram sobre as águas. E agora os filhos do Senhor aqui ficam se vangloriando de glórias passadas, velho. Os filhos do Senhor estão aqui, nós estamos aqui, a gente tem que continuar escrevendo a Bíblia, amados. Continua escrevendo a Bíblia. Continua testemunhando, tudo aquilo que eles fizeram é possível. A gente teve uma experiência ontem no Éden fantástica, o Estevão levou alguns líderes lá para a gente ter um momento, e eu confesso que por muito tempo da minha vida eu negligenciava esse tipo de momento. Não gostava. Mas ontem ali eu estava com o coração totalmente aberto e quarta-feira eu quero fazer isso com meus discípulos. Porque a gente não tem que limitar o agir do Senhor. A gente não tem que limitar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós somos filhos do mesmo Pai. Todos aqueles que escreveram a Bíblia são nossos irmãos. Nós estamos juntos com Ele. E nessa pegada, irmãos, de continuar escrevendo a Bíblia, continuar testemunhando, continuar fazendo a diferença, nós entramos na questão vida espiritual. Quem nós somos? Quem é você na sua vida espiritual? Entender quem eu sou me aproxima do Senhor ou me afasta dele? Se eu não entendo quem eu sou, eu me afasto de Jesus, de Deus. Êxodo 19, do 1 ao 6, essa é a referência. No dia que completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto de Sinai. Já estavam ali no deserto. E aí eles acamparam ali no pé do monte. Logo Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus. O Senhor chamou Moisés, né? E disse, olha as palavras que o Senhor disse para Moisés repassar para o povo. Irmãos, o pessoal do louvor, se quiser já tomando lugar, fiquem à vontade. Eles chegam ali no pé do Sinai. E o Senhor chama Moisés. Moisés, vem aqui, diga ao meu povo. Diga o seguinte aos descendentes de Jacó. E declare aos israelitas. Vocês viram o que fiz ao Egito. E como os transportei sobre as asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Imagina o Senhor falando isso para você. Imagina, já teve aquele monte de milagre, o Senhor já te conduziu até ali, aí Deus chega a Moisés e fala, farei de vocês o meu tesouro pessoal.
tesouro pessoal. Essa nação aqui vai ser a minha queridinha. Que maravilha. Todo mundo fala, Senhor, estamos fechados. Moisés, pode avisar Deus que, nossa, estamos juntos. Oxe, pode me chamar de Kiko, sou seu tesouro, Senhor. Estou fechado com você, de fato, porque as palavras são excelentes. O Senhor de fato queria fazer deles um tesouro pessoal, um povo separado. Por isso que o Senhor tira eles lá do Egito, como tirou, provando diariamente que Ele era Deus, alimentando, protegendo do frio, protegendo do calor, fazendo que as suas sandálias não se desgastassem. O Senhor a todo momento provava, porque o Senhor queria que eles fossem o seu tesouro pessoal. E aí o Senhor diz a Moisés, fale para que eles no terceiro dia estejam prontos, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai. E aí o Senhor dá algumas orientações para eles. Lavem as suas vestes. Eu vou fazer uma demarcação aqui. Não passe disso aqui, senão vocês serão fulminados. Só sobe o monte quando a trombeta tocar. Não sobe antes, senão você vai morrer. O Senhor começa a dar algumas orientações. Moisés desce, fala tudo aquilo para o povo, e o povo fala, Moisés, fechado. Deus abençoe, estamos juntos. Daqui 3 dias teremos um encontro com o Senhor sem problema. Nossa, Moisés, fechado. Só que lá em Êxodo 20, no versículo 18, diz assim: vendo-se o povo diante de trovões e de relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados e ficaram à distância. Irmãos, eles não foram se encontrar com o Senhor. Mesmo o Senhor tendo feito tudo aquilo por eles, eles não foram se encontrar com o Senhor. A presença do Senhor era tão forte que eles ficaram com medo. A vontade dele era que Moisés subisse, pegasse as informações e descesse. Eles não tinham essa força, eles tinham esse receio de ser mortos, mesmo sabendo tudo aquilo que o Senhor fez por eles. Irmãos, eu te pergunto, quem é você? Se pergunte, quem sou eu? Vou pedir para vocês ficarem em pé agora. Fiquem em pé e fechem os olhos. Fechem os olhos. É um momento para cada um olhar para a sua vida. Se pergunte aí, quem sou eu? Eu estou te perguntando, quem é você? Você é Rubem ou você é José? Suas atitudes condizem com as suas palavras ou não? Você tem sede de vingança? Você entende que todo o mal que te acontece é permissão de Deus ou não? Quem é você, irmão? Você é filisteu ou é Isaac? É fácil falar que é Isaac, né? Mas você evita brigas ou não? Você tem essa convicção que Deus está contigo todo momento? Quem é você, irmão? Você é o povo ou é Moisés? Se pergunta, eu sou o povo ou sou Moisés? Você ora ou você pede oração? Você ajuda o seu líder ou você dá trabalho para ele? Irmão, você sobe um monte ou você fica lá embaixo? A presença do Senhor, ela te anima ou ela te assusta? Porque a presença do Senhor, ela expõe tudo. Isso te anima ou te assusta? Eu te pergunto, quem é você? Você só vai romper, você só vai mudar as circunstâncias, você só vai mudar a atmosfera no qual você está inserido, se você entender quem você é. Eu te pergunto, quem é você? Nós iremos cantar um louvor agora, que diz assim, quem Deus libertar, livre enfim será. Sim, sou filho de Deus, sim eu sou. Libertar do quê? Das amarras do pecado, do reino de trevas, o Senhor já nos libertou, mas o libertar aqui que eu quero partilhar com vocês, é libertar as escamas que muitas vezes estão em nossos olhos, impedindo da gente viver o melhor de Deus. Às vezes você é um leão, mas você olha no espelho e você acha que é um gatinho. Você tem, sei lá, um pecado de estimação, você tem algo que não rompe, você tem um perdão que você não libera, e você não vive aquilo que todos viveram. E
que está disponível para nós vivermos, sim. Quem é você, amados? Que essa canção seja mais do que uma canção, seja uma oração. Não apenas cante, mas declare isso com um peso no mundo espiritual.